Então, boa tarde, Bruno. É um prazer estar falando com mais um aluno recolocado pelo Admirável Emprego Novo. Para ti, boa noite já, né? Porque Boa noite. temos aí um aluno com recolocação internacional. Quero muito conhecer a tua história. Como eu já te disse antes, eu fiquei super empolgada de saber que tu usou aí o método do Admirável Emprego Novo para conseguir uma recolocação em outro país. Então, a ideia é poder te conhecer um pouquinho mais, conhecer como é que tu aplicou mesmo para uma vaga internacional. Então, eu queria, antes que tu começasse te apresentando, falando onde que tu morava no Brasil e a tua área de atuação. Eu tenho que tentar sintetizar assim, rapidamente a minha trajetória profissional. Tá, Bom, eu sou biomédico e eu fiz mestrado, doutorado em genética na UFMG. tá. Biomedicina eu fiz na UFTM Uberaba. Mas, Uhum. enfim, durante o meu mestrado, doutorado, eu trabalhei com genética de bactérias e depois do meu doutorado, sintetizando de forma mais rápida, eu tive uma oportunidade de um pós-doc com um professor da UFMG Uhum. na França. Tá. E aí eu entrei em contato com esse professor e morei um ano lá, só que eu tinha assinado um contrato com a CAPES de bolsa. Então Uhum. fiquei um ano lá, depois um Teve ano que eu teria voltar. que voltar para o Brasil. Assim, mas eu não tive vontade de voltar, porque eu me adaptei bem lá e assim, eu adaptei o estilo de vida, a qualidade de Uhum. vida e as condições de trabalho também na minha área são muito melhores do que Que aqui. bacana. E assim, e aí quando eu voltei para o Brasil foi o momento mais difícil assim na minha carreira profissional, até no momento que eu Isso foi em fiquei um que ano ano, desempregado. Bruno? Isso foi em que ano? Foi no ano de 2016. Uhum. No ano 2016. Eu voltei. Na verdade, eu fui em 2016, voltei em 2017, E novembro de ficou um 2017, ano e desempregado, aí eu fiquei um ano desempregado. todo E aí eu 2018. voltei, eu falei com o professor que me mandou da UFMG, ele falou que não tinha mais vaga, ele olhou outros lugares também não tinha. Uhum. Assim, eu entrei em contato com pessoas que eu conhecia e as coisas não aconteceram, simplesmente. Eu fui Entendi. tentando e as coisas não aconteceram. E esse foi o momento mais difícil, assim, da minha carreira. E por vários momentos eu pensei em desistir, em mudar de área enfim, aí foi no final já desse período de um ano, foi que uma colega minha que estava em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, falou de uma seleção para pós-doc e me sugeriu que buscar uma vaga fora. Eu já estava tentando, mas antes eu não poderia, porque eu tinha um contrato com a CAPES também, que eu era obrigado a cumprir. Uhum. E, e aí eu entrei lá na expectativa de continuar buscando uma vaga fora do Brasil. Não Tá. necessariamente eu tinha foco em Portugal, muito pelo contrário, eu tinha foco, como eu já estava adaptado à França, em voltar para a França. Então eu Uhum. tentava mais voltar para a França, ou ir para a Inglaterra, ou vagas nos Estados Unidos, mas eu tentava para todos os Tá, desde que países. fosse para fora. Desde que fosse Aham. para fora, fosse o país que eu achasse que eu tivesse condições realmente de me adaptar e tivesse boas condições de trabalho, assim, que é o que eu Tá. pesquisava. E daí, que eu descobri o Admirável Emprego Eu Novo queria saber onde é que a através do gente entra LinkedIn. na tua Foi uma história, né? propaganda mesmo, foi uma propaganda que eu vi no LinkedIn, aí eu vi o primeiro vídeo, um vídeo que o Marcos ele faz assim falando de uma forma bem geral. Aí ele fala dos valores, eu achei os valores razoáveis. Uhum. Daí foi janeiro de janeiro do ano 19. passado que eu entrei. Janeiro de 2019. 2019 eu entrei. Eu fiz inscrição Uhum. no curso. Eu vi que me pareceu bastante atraente a proposta, assim, Uhum. que era bem detalhado, mostrava todos os detalhes, desde a confecção do currículo até o LinkedIn, até a entrevista. Eu senti que aquilo ia me ajudar de alguma forma. Tá. Aí eu entrei no Mesmo, curso. mesmo a gente não fazendo essa chamada que seria para uma vaga internacional, tu ainda tinha esse foco. Tu entrou no Sim, curso com sim, essa sim. expectativa que fosse te Eu ajudar. tinha Legal. expectativa porque eu imaginava que aquilo serviria de qualquer maneira, mesmo que fosse uma vaga internacional a minha, mesmo que demorasse um pouco mais difícil, Uhum. mas o currículo mais bem feito, o LinkedIn, o perfil bem trabalhado, ele serviria de qualquer Uhum. maneira. E a entrevista também. Claro, claro. Aí, E aí tu então começou a fazer o curso. aí eu comecei a fazer o curso, eu, eu fui seguindo os passos que estavam lá Tá. no curso, né? Desde o currículo ao LinkedIn,
Eu lembro que, assim, no primeiro semestre, apesar de ter seguido todos os passos, eu não tive, assim, tanto retorno. Uhum. Eu vi, assim, muitas pessoas que falavam que um mês já tinha tantas entrevistas e já era contratado rapidinho, A assim. questão do O tempo início começou foi... a... Aham. o início, assim, eu não tive tanto retorno. Eu comecei a procurar vagas mais próximas ao meu perfil também. Tá. Normalmente eu candidatava a vagas que tinham no mínimo 50% de correspondência dos requisitos, assim, Ô, Bruno, mas eu não e tive só te muito retorno. perguntando, tu chegou a aplicar para vagas no Brasil? Não. Desde o início, tu usou a estratégia Não, para meu foco era vagas sempre exterior, tá? sempre fora do Brasil, Uhum, porque eu já estava no Brasil e eu queria fora do Brasil. E uhum. até então eu não tinha pensado em Portugal no início. Tá, beleza. E aí tu E começou... depois eu vou te contar como que foi a ideia de Portugal. Legal. E tu principalmente aplicava pelo LinkedIn, as vagas que tu encontrava? Eu usava o LinkedIn, mas eu usava, como eu te falei na mensagem, outros Uhum. sites também que são científicos, que Tá. são para vagas científicas, ResearchGate, Nature Legal, Jobs, legal. Uhum, tem um nos Estados Unidos, Higher Ed Jobs, tinha um que era só da França, uhum, Indeed.fr, uhum. os sites também dos países também eu procurei. Então Mas eu procurava, quando tu estruturou o teu currículo, Bruno, tu já botou no modelo do curso e só adaptava o idioma, é isso? sim, eu mandei currículos em inglês e em francês, que são as duas línguas que eu sei falar e escrever. Tá, beleza. Quando era para a França, eu mandava em francês também. E quando era para outros países, eu mandava em inglês. Uhum. E o teu LinkedIn tu manteve também em quantos idiomas? Eu tenho ainda uma conta em Inglês. português, no inglês e um em francês. Tá, nas 3 línguas, perfeito, ótimo. E aí começou a aplicar, sempre cadastrando, sempre Uhum. usando até um modelo que a gente indicou. E aí começou a ser chamado, quando que tu conseguiu sentir essa movimentação, assim, de Não, realmente... eu senti que desde o início, com as dicas, eu já comecei a ter contatos com recrutadores. Tá. Eu divulgava vagas e eles agradeciam, comecei a conversar com eles. Teve um que Ah, apareceu até uma legal. vaga nos Estados Unidos que eu cheguei Uhum. a ligar para ele, a conversar com ele Uhum, no uhum. telefone. Era uma vaga muito boa para mim, que tinha o meu perfil, mas que ele falou assim que o único porém é que para essa vaga eles precisavam de uma contratação imediata. Então, precisava de uma pessoa que tivesse visto permanente, que tivesse lá ou que fosse cidadão. E Tá. muitas vagas eram assim. Em alguns lugares, muitas vagas eram assim, às vezes não é anunciado. Uhum, Então, mas enfim, teve um outro contato também de um dono, um diretor de uma empresa que também é na minha área, na área de biotecnologia, de uhum, ciência, que chegou a comentar que o meu perfil era interessante, me pediu para mandar o currículo. uhum, Eu mandei o currículo, acabou que não deu em nada, uhum. mas começaram aos Mas poucos já a vinha essa surgir uma movimentação. movimentação maior, mais visitas no meu LinkedIn. Tá. E tu começou a ser mais ativo também, buscar mais ativamente esse Sim, contato. sim, sim, com certeza. E Tá. eu fazia isso sempre nas horas de folga, porque também eu Uhum, sempre levava, minha atividade leva muito serviço para casa, mas às vezes tá. deixava de sair final de semana, foi assim, um pouco assim de Foi bem sacrifício, dedicado, uma dedicado, sim. trajetória sacrificante, Mas teve para bastante dedicação. Parabéns, Bruno. muita dedicação, Aham. muito resiliência, a palavra que o Marcos Sim, falava, sim. e persistência. E essa vaga que tu encontrou, né, em Portugal mesmo, como que foi a trajetória, assim, de tu realmente encontrar ela, mandar o teu currículo? Me contam os detalhes Então aí. vamos lá. No segundo semestre foi quando eu tive mais entrevistas. No primeiro Tá. eu devo ter tido uma ou duas só. No segundo semestre bombou, eu devo ter tido umas 4 ou 5 entrevistas, se não me engano. Olha. Foi quase uma por mês, praticamente. Aham. Show Uma de bola. dessas entrevistas eu vi anunciando no meu LinkedIn antes dessa que eu fui aprovado. Não lembro quando foi por aí, eu vi anunciando lá uma vaga Tu e seguia era essas aqui em empresas Portugal, que era tu tinha na interesse? Universidade do Porto. Tu seguia Não, era uma empresas que tu tinha pessoa. interesse? Foi alguma Sim, pessoa sim, que eu compartilhou? seguia Uhum. também, mas não sei, era uma pessoa que estava aqui numa universidade aqui, que eu passei a fazer contato com ela e ela divulgou essa vaga, e eu vi essa E tu viu no vaga, perfil dela? eu me Uhum. interessei, porque eu vi no perfil dela, e aí eu enviei o meu currículo, e assim, não estava muito claro os requisitos, eu ficava realmente queria ter correspondência com o meu perfil ou não, mas na dúvida eu candidatei, eu mandei. Tá. Tu mandou ele em Currículo, inglês, Bruno? Curiosidade. mandei em Mandou em inglês. inglês, tá.
apesar de ser em Portugal, porque é mais formal, por ser a ciência, a língua da ciência é o inglês, então pela formalidade eu mandei tudo em inglês. Tá, Eu nunca mandava em português. tá, perfeito. Enfim, e assim, surpreendentemente eu fui chamado para essa entrevista na Universidade do Porto, eu acho, Universidade Católica do Porto. Uhum. E aí eu fiz a entrevista, eles começaram a me perguntar sobre a minha trajetória profissional, eu falei resumidamente, e aí eles disseram assim, olha, nós achamos que você... Entrevista também em inglês, tudo em inglês, mesmo sendo em Portugal. E a entrevista Nós achamos foi por Skype, alguma coisa assim? Skype, sempre eu Skype. fazia por Skype. Tá. E aí ela falou assim, ó, a chefe da vaga, ela falou assim, nós achamos que você tem um perfil muito interessante, você tem uma trajetória acadêmica interessante, me elogiaram bastante, mas para essa vaga aqui, nós vamos trabalhar especificamente com X, e esse X a gente não vê essa experiência no seu currículo. Tá. Portanto, eu acredito que para você, ela me deu um conselho, assim, ela falou assim, para você, nós acreditamos que uma vaga mais voltada para a genética seja mais interessante, você tenha mais chances de êxito. Não, aí beleza. Eu falei, não, tudo bem, eu agradeço e tal, mas se vocês... Ainda deixei a porta aberta. Se vocês pensarem melhor, eu vou me esforçar para aprender, para aprofundar no assunto de vocês, né? Uhum. E pronto, finalizou aqui. Depois Ô, eu tive Bruno, outras... só me conta antes, assim, a estratégia de entrevista, tu chegou a olhar de novo as aulas do curso, tu retomou Sim, antes eu de olhei fazer várias vezes, tudo. eu olhei várias vezes, muitas delas eu usei, que foram aquelas de fazer as perguntas finais, de perguntar o que eu posso fazer nos meus primeiros 6 meses. E isso, assim, era uma coisa assim, que realmente fazia muito efeito, que fazia os entrevistadores ficarem Brilharem o impressionados, olho. que é Legal. algo que os outros candidatos não fazem. Os outros candidatos normalmente perguntam de salário, outras coisas Uhum. assim. Se Uhum. não perguntar nada, realmente é falta de interesse. Então, isso Sim. foi muito interessante. Eu deixava sempre uma ou duas perguntas para o final, perguntava sobre o trabalho, sobre o projeto, alguma coisa mais profunda, Uhum. para mostrar Entender a necessidade conhecimento. do gestor. Uhum. E isso dava muito resultado. Isso era excelente. E outras dicas assim que foram importantes também, de falar com confiança mesmo, às Uhum. vezes mesmo sem saber. Igual assim, teve uma entrevista na Irlanda que eles me perguntaram coisas difíceis, coisas que eu não sabia, e mesmo assim eu fui aprovado, falando com confiança. Uhum. Mas enfim, vamos voltar ao foco que era Portugal. Uhum. Aí beleza, aí eu fiz outras entrevistas, aconteceram algumas coisas que meio chatas assim, Uhum. mas acabou não dando certo. E aí um dia assim me veio uma intuição mesmo que vinha na cabeça. Aquela entrevista que eu fiz, eles elogiaram muito. E eu estou tentando há muito tempo assim vagas mais na França, ou na Inglaterra, ou em outro país, e não está funcionando. Quem sabe eu não tento mais vagas em Portugal? Me veio assim uma ideia assim, né? Iluminado. Exatamente. E aí eu comecei a procurar, coloquei meu motor de busca para procurar vagas em Portugal. Tem um motor que você coloca lá interesse de carreira, né? E tem um que coloca lá as pesquisas. As pesquisas ficam gravadas. E aí Exatamente. eu coloquei as palavras-chave, microbiologia, genética, Portugal. E aí ele começou a procurar vagas. O robô mesmo vai trabalhando a seu favor, O robô mesmo ele começou a procurar. E aí essa vaga que eu estou hoje, eu achei foi lá. E essa vaga que eu achei, onde eu estou hoje, eu vi que realmente assim, eu tinha todos os requisitos. Preenchia tudo. É muito difícil achar uma vaga assim. Assim, foram anos e anos procurando para achar uma vaga desse jeito. Daí eu candidatei, eu só não tinha um, que era disponibilidade imediata. Por não estar lá. Mas foi confiante também. Precisar de visto, etc e tal, essa burocracia toda. Daí, desde que eu tive essa intuição, foi mais ou menos um mês assim, eu já estava aprovado. Capaz, Bruno. E essa vaga eles não pediram entrevista, eles só analisaram o currículo e carta de motivação. Uau! Eles não... Tu mandou pelo site mesmo deles, quando tu entrou pelo LinkedIn, direcionou pro site deles, isso? E isso, aí lá tu botava o teu currículo e pedia uma carta de motivação. Carta de motivação, cópia de diplomas, essas coisas. Ótimo. Tem umas coisas que eles pedem também, eu já sabia, eu já tinha entrado, que é validação de diploma, que aqui em Portugal eles pedem. Quem quer candidatar precisa validar diploma. Ótimo. Então eu já tinha feito isso, já tinha pensado nisso. E daí um mês depois eles mandaram a cópia da ata do processo de seleção, eu estava lá como primeiro.
Capaz. Eram 6 candidatos, eu fui o primeiro da lista. E aí aparecia ali, e aí os detalhes da oportunidade, salário, essas coisas, eles mandaram Não, o nessa salário proposta já formal. tinha Já tinha na vaga. no anúncio da Ah, vaga. legal, já estava bem completo o anúncio. Já tinha salário, já tinha tudo. Uhum. E é uma empresa, é É uma Lisboa, universidade. né? É uma Universidade universidade de de Lisboa. É. Lisboa, Uhum. ok. Já é, então um lugar assim que tu pode confiar, e daí tu tava no Brasil, aí começou em cima Sim, dessa eu carta procurei a proposta. respeito. Eu Aham, procurei a respeito da universidade. Eu tá. falei com uma colega minha que trabalhou comigo na França, que é daqui de Lisboa. Ela falou que Aham. é uma universidade excelente. Então assim, eu aceitei assim tranquilo de que eu estava vindo para um bom lugar. E E conseguiu aí eu daí cheguei aqui, negociar com confirmei, eles, conseguiu cheguei. negociar com eles a entrada, uma data de Sim, entrada. quando me mandaram a cópia da ata em que eu era o primeiro, eu já entrei em contato imediatamente por e-mail com o professor responsável, falando com ele que eu não tinha disponibilidade imediata Uhum. e, segundo o pedido de visto, demoraria de 30 a 60 dias, nós já estávamos meados de dezembro, que eu precisaria, minha disponibilidade seria início de março. E Tá. aí ele falou assim que ele precisava de alguém agora, mas ele poderia esperar mais 2 meses, não seria um grande problema. Olha, eles esperaram bastante. Dois Gostaram meses. muito do teu currículo, Bruno. Gostaram muito do meu currículo e na primeira reunião eles falaram e pediram para eu falar de novo a minha trajetória. Eles falaram que eu fui uma boa aquisição para eles. Que maravilha, hein, Bruno? E pra ti, assim, ó, fora essa intuição, que foi uma coisa muito boa, Uhum. e não só a intuição, iniciativa mesmo, como tu disse, né, de todo momento livre tu tá mexendo no LinkedIn, tu tá buscando, tu ter sido muito ativo nesse sentido. O que que tu considera, assim, da estratégia do Admirável Emprego Novo que tu usou e que tu acha que foi, assim, a tua cartada final, assim, a virada de chave mesmo? Bom, o currículo, né? Que é o currículo campeão, que realmente consegui resumir bastante, consegui focar capacidade, resultados e habilidades, que é a Uhum, capacidade de produzir resultados e aquilo que eu sou capaz de fazer. E eu acho que não estava mandando currículos assim, eu acho que isso faz muita diferença. E, claro, saber usar o LinkedIn também, que é uma uhum, ferramenta muito boa. uhum. E assim, apesar de não ter conseguido uma vaga pela entrevista, eu fiz entrevistas muito melhores depois que eu vi as Claro que sim. estratégias. Eu tanto que assim, eu fui aprovado em uma. Aconteceu um fato depois, fatos que podem acontecer que Aham, eu não peguei outra vaga antes dessa, mas eu já estava ali, batendo na trave, só aham. faltava entrar. E de Era, certa forma, mesmo não passando nesse processo, o fato de começar a ser chamado, participar de processos seletivos, ver que o teu currículo está passando nesse filtro recrutador, faz diferença para a autoconfiança também, né, Bruno? Às vezes a gente, claro com que certeza. quer um resultado positivo, mas o fato, assim, de ter uma movimentação, de sentir Sim, essa abertura, assim, olha, gostei do teu perfil, vamos conversar, ou agora não tem vaga, mas gostei do teu perfil. Isso também dá uma ajuda, né? sim, Pelo sim, tempo com que tu ficou certeza. buscando, já sentiu essa diferença grande. É uma trajetória muito desgastante emocionalmente. Sim. O processo de recolocação, ou mesmo quando já está colocado, buscar outra colocação, é muito desgastante emocionalmente. Uhum, Então é uhum, preciso ser forte, o Marcos falava, resiliente, né? uhum. Tem que não desistir, ter aquele foco e persistir, persistir, persistir. E outra Perfeito. coisa importante é seguir a intuição também, que às vezes ela Perfeito. mostra o caminho Uhum. que está aberto naquele momento, mostra a porta aberta num Uhum. momento específico. E o processo agora de mudança para Portugal, assim, tu sentiu uma certa abertura, né? Foi um trâmite de certa forma mais tranquilo, assim, de mudança, até do visto, isso ou isso tu vai encaminhar agora tudo? Não, o visto até que era previsto 60 dias, saiu com 30, então isso já facilitou. Legal, A ótimo. única dificuldade que eu tive, na verdade, foi para achar apartamento, porque em Lisboa é muito caro, é Uhum, absurdamente caro. E eu não esperava, apesar do custo de vista ser baixo, o aluguel é muito, muito caro. E eu uhum. tô vendo isso porque é muita procura. E aí, assim, eu chegando aqui, eu aluguei um quarto, e aí eu tava lá mais ou menos alguns dias, uma pessoa do Brasil que conhece em contato comigo já estava no apartamento aqui que não está, e aí eu estou no apartamento dela provisoriamente, depois ela vai chegar, a gente vai dividir, vai ficar legal também, que eu consigo ir e voltar de metrô, então
graças a Deus, as coisas encaminharam bem. Uhum, maravilha. E tu iniciou então que dia realmente na empresa? Que dia foi teu primeiro? Segunda-feira. Segunda-feira, que Segunda-feira foi o dia que eu me foi apresentei lá. 3 Eu, de eu março, praticamente, isso? assim, 2 de março. Eu 2 de março. desci do avião segunda-feira, deixei a mala no quarto e fui para lá me apresentar. Que legal, que bacana, Bruno. Olha, né, não tenho nada mais a te desejar, a não ser muito sucesso aí. Parabéns pela dedicação, realmente, de não ter desistido desse foco, assim, eu sei que eu vou conseguir, e de ter sido muito determinado, principalmente por confiar também na estratégia do curso e aplicar. Isso também nos deixa, por outro lado, muito felizes. E saiba também, né, Bruno, que as portas estão abertas agora também, estando aí, fica mais fácil também ir fazendo, né, Uhum. networking, continuando aí esse teu trabalho de conhecer e crescer realmente na tua carreira, que tu já investiu tanto, né? Agora é Com hora de certeza. realmente ter essa troca, esse retorno. Então, muito sucesso, muito obrigada por compartilhar a tua história com a gente. O que precisar, pode entrar em contato aí com a equipe. Eu também só tenho a agradecer aí pelas dicas. Eu tenho certeza que o curso foi essencial assim, nessa minha caminhada, conseguir essa vaga, e tenho certeza que esse conhecimento é um conhecimento assim que ímpar, é um conhecimento que eu vou Ai, guardar que para o legal. resto da minha vida e vai ser útil para mim, não só para conseguir um emprego novo, mas também na forma de me posicionar mesmo na minha vida Uhum, pessoal e profissional. que Então, bacana. também só tenho a agradecer. Ótimo. Que bacana. E se tu pudesse deixar uma mensagem final para pessoas que estão nessa mesma situação, assim, de repente morando no Brasil e querendo já ir empregado para outro país, ou que estão mais desmotivados por estar um tempo buscando, ou que não sabe por onde começar, o que tu deixaria assim de recado final? Bom, são muitas coisas para falar assim, mas resumindo, eu posso dizer que é uma caminhada difícil, mas que a gente tem que ter muita persistência, muita resiliência e, acima de tudo, não desistam, tenham foco, tenham objetivo, procurem as vagas que sejam mais próximas das suas habilidades, que realmente isso vai facilitar, que tenha aprovação e que mesmo diante dos trâmites da burocracia de mudar de país, e que às vezes muitas empresas não querem, perdem bons profissionais por causa desses trâmites, se realmente a empresa ou a universidade ela vê o melhor candidato, o candidato potencial, ela vai investir, como aconteceu comigo. E saber esperar o momento certo e seguir a intuição sempre, que eu tenho certeza que a estratégia do Admirável Emprego Novo ela vai funcionar tanto para empregos no país quanto fora do país ou em qualquer lugar. Que bacana. Então, é Gostei mais ou disso que tu menos. disse, né, Bruno? Mesmo sabendo que existem os desafios, né, de às vezes eles fazerem algumas exigências, quando brilha o olho, assim, e realmente o perfil do Sim, profissional chama muito a atenção, eles às vezes flexibilizam. Então não dá para também perder a esperança, mas sim, tal coisa que pediram na vaga eu não tenho, né? Que nem pediam disponibilidade imediata e tu falou, não, vou tentar mesmo assim, é o único requisito que eu não tenho, sim. vou confiar e vou mandar. Isso aí. Obrigada, É, Bruno. Um beijo enorme, sucesso. obrigado a vocês também. Igualmente, estou à disposição aí, se precisarem de mais alguma coisa, mais algum esclarecimento, estou à disposição.